Pronto, estamos de volta aqui com o nosso ABC em Off Podcast, episódio 170. E com um tema que nós vamos falar agora, devia ser 171, né? Porque o pessoal que organizou, responsável ali pelas cordas daquele trágico acidente do final de semana, não tem nem explicação melhor. Nós vamos tentar ver agora, do ponto de vista legal, o que aconteceu lá no final de semana em Limeira e que repercutiu o Brasil inteiro e Brasil afora, né? Adriana Filardi aqui conosco. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, meus queridos. Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom caso, hein, Adriana? Bom receber. Ai, triste, né? Difícil tratar desse assunto e na hora que a gente vê as imagens, né, a gente se coloca no lugar até da família e fica pensando na responsabilidade e que era tão pouco para ser evitado. Eu acho que um pouco de seriedade naquele momento e seguir os protocolos de segurança teriam evitado essa tragédia. Eu nem falo acidente, viu, Anderson? Não, é de tragédia. Eu abri o programa falando em tragédia. Acidente é algo que não é previsível. Tem razão. E ali até se fala em dolo eventual, que quando a gente assume o risco de acontecer alguma coisa. Não, e tem razão. Nesse caso, eu não vejo, não consigo Tanto falar que acidente, é uma tragédia. Quando eles vão lançar a moça, que é o habitual ali do protocolo, logo alguém atrás ali, você ouve no vídeo, e acorda. Eu acho que a pessoa que estava filmando talvez, que falou. A pessoa que falou. E por que teve tanta repercussão na tua avaliação, Adriana, nesse caso? Olha, é um esporte de aventura. Eu acho que muitas pessoas entendem que não há regras, e existem regras claras sobre esse tipo de atividade. Existe o risco que o consumidor, o turista, assume, que é inerente à atividade. Ou seja, ela vai, de qualquer forma, ela vai fazer um esporte que existe um certo risco. Sim, de bater e tal. Então, normalmente, até as empresas pedem para assinar um termo. Agora, o que repercutiu é a imagem, que é estarrecedora, quando a gente olha a pessoa simplesmente sendo levantada com 3 pessoas, eram 3 profissionais em fileira arremessando uma pessoa sem corda. Então, não tem como a gente não ficar impactado com aquele vídeo e com uma situação que você sabe que tem legislação, então existe a lei do turismo, existe as regras da BNT, o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem um aparato gigante no Brasil para evitar esse tipo de situação. O que eu acho que falta realmente é fiscalização. Porque a gente entrar no vídeo lá e prender um mosquetão. Então, para quem já fez esse tipo de atividade, eu já fiz. Então, puxa. Então, você vê aquilo fisicamente, o que está acontecendo, e vem outra pessoa e checa. Então, sempre tem, até para quem chama, a gente utiliza na vida cotidiana para quem presta serviço. O tal do double check. Agora, numa atividade de risco, aí tem que checar 3 vezes. Então, assim, existe sim norma, ela não foi observada, obviamente ela não foi observada. Tem que verificar se as pessoas que estavam responsáveis ali, aqueles 3, eles tinham treinamento para isso? Essa empresa, ela estava cadastrada, então existe um cadastro de turismo de aventura, no qual essas empresas têm que estar ali. Tá? Então, tem uma série de circunstâncias que precisam ser investigadas para averiguar a responsabilidade. Agora, sim, essa vida foi perdida. Então, por mais que a família receba e tenha direito a uma indenização, tem claro, tem direito. Pecuniária. Com certeza. Então, assim, não tem outra forma. Tem uma indenização moral. Você concorda? Porque a perda de uma vida, imagina os pais dessa menina como estão. Então, existe esse abalo psicológico que não vai voltar, Leandro, pelo resto da vida. E tem também o dano material. Quanto que essa pessoa, na vida dela produtiva, quanto que ela teria financeiramente? Então, essa família dependia desta menina ou não. Então, todas essas circunstâncias geram o direito, sim, dela à indenização. Tem um ponto importante também, sabe qual é? A responsabilidade do Estado. Isso eu não ouvi falar muito. Por quê? Não sei se vocês sabiam, mas teve um acidente em 2024, um acidente fatal nessa mesma ponte. Foi uma ciclista que acabou se desequilibrando e caiu da ponte e morreu. 2024. 2025 foram 2 que tiveram consequências graves, danos gravíssimos, também nessa mesma ponte do esqueleto. Não foram tomadas providências? Não, tanto que não foi, que agora aconteceu. Então, assim, essa ponte era para ter sido o quê? Implodida.
no mínimo, ou colocar ali, olha, proibir o acesso, só que não foi feito isso, tanto não foi... Ou instalar equipamentos de segurança que evitassem que uma ciclista que se... Então, mas essa ponte, me parece que ela já estava em desuso. Então, o que faltou... Então, assim, tá lá para quê? Não é? Então, ou você coloca, inviabiliza o acesso... Ou faz um investimento ali para transformar aquilo num ponto turístico com todas as normas, Sim, regras, mas concorda que foi o terceiro acidente. Não, absurdo. Gente, já tinha morrido gente em 2024. Pensa. Então, talvez não tenha sido tão noticiado, né? Porque a gente não se recorda. Alguém se recorda? Que a gente não se recorda. Não, apesar de serem recentes, como você disse. Exato, né? Mas o que impactou, que você perguntou, Leandro? Por que repercutiu tanto? Porque tem alguém filmando. Porque se não tivesse, ia passar pela nossa imaginação. Nossa, o que aconteceu? Isso. Será que ela estava presa? Será que essa corda estourou? Como que foi? Não, gente, ela foi arremessada ao ar. Então, mas aí precisa abrir um processo judicial? Precisa abrir um processo provocar judicial. a justiça para receber. Na parte da indenização, sim. Tá. Agora, na parte criminal, o que acontece? Vai ser apurada a responsabilidade criminal das pessoas que estavam lá. Aí é a polícia. Aí é a polícia. Tá. Porque, você entende que, como eu disse, existe o dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco. Diferente da culpa. Supondo que a pessoa estava lá presa direitinho, no mosquetão ali, e aí ela foi levantada, tal, jogaram ela e por algum motivo, algum equipamento pode ter falhado. Isso. Mas estava dentro da legislação, o equipamento estava dentro da validade, supondo que estava tudo correto, mas mesmo assim aconteceu o acidente. Aí o que vai se apurar? A culpa. Que é o quê? Que a pessoa não tinha o interesse, ela não queria aquele resultado, ela nem assumiu o risco, mas por imprudência, negligência ou imperícia, aquele resultado aconteceu. Agora, neste caso, fica muito difícil a gente atribuir a culpa e não o dolo, porque o que parece? Que a pessoa, quem estava lá, assumiu o risco. Não vou checar. Para que eu vou checar? Eu já faço isso todo dia, eu já sei. Ali fui com deixa que eu deixo, não é essa impressão que dá? Sim, então tinham 3 pessoas, não, foi o Pedro que tinha que checar, não, é o Luiz, e aí ninguém checou. Então, aí vem a polícia e fala assim, olha, essa questão aqui, este fato, pela legislação, pelo olhar do direito criminal, aí o dolo é eventual. Não, mas você falou do Estado. Então, para a gente captar essa responsabilidade do Estado ou forçar o Estado a tomar uma providência, também tem que entrar com ação contra o Estado? Penso eu que, assim, para indenização, para a família receber uma indenização, eu penso que ela também pode mover contra o Estado. Tá. Agora, depois deste fato, se não houver uma mobilização de Limeira para tomar uma precaução, não, porque precaução é antes, né? Mas tomar uma medida agora efetiva que impeça novos saltos naquela ponte, gente... Estão cogitando agora derrubar a ponte, né? Estão cogitando. Você pensa nisso? Depois de morrerem... morreram 2, né? Nós noticiamos isso ontem, inclusive. Morrem 2 pessoas e 2 gravemente feridas. No mesmo lugar, Olha que gente. interessante. Estou vendo aqui outras reportagens. Essa aqui é da BBC, que teve até repercussão internacional. E falando de um rapaz que fez o mesmo salto 1 mês antes, no mesmo lugar, com os mesmos responsáveis ali, etc. Ele afirma que não assinou nenhum termo de responsabilidade, nem recebeu alerta sobre riscos. Mesmo assim, diz, é um farmacêutico de 40 anos, a atividade parecia confiável quando ele chegou à ponte. Abre aspas. Eu vi que o pessoal estava uniformizado, as equipes informaram que havia bombeiro pelos instrutores. Segundo ele, era se a pessoa realmente havia feito o agendamento do salto pelo WhatsApp. Então o cliente se identificava e recebia uma... Leandro? Isso, mas assim, eram R$180 que eles pagavam. E aí ele falou que por medo, esse farmacêutico decidiu por conta própria checar o equipamento. Aí ele falou aqui, abre aspas, no momento do salto é quando a gente fica com mais medo, mais adrenalina. Eu estava muito inseguro, então fiz a dupla checagem, o double check que o Anderson falou, com as outras pessoas. Vi se o cinto e a corda estavam bem presos. Me deu muito medo, mas ao mesmo tempo a equipe me passou segurança na hora. Mas você vê, tudo que você falou aqui que era para ser protocolo, Adriana, não aconteceu. E não acontecia anteriormente. Esse rapaz, esse farmacêutico, falou que depois dele tiveram mais 40 saltos naquele dia. Senhora. E tudo na mesma situação. Olha isso. Não tinha alerta de risco, ninguém assinava documento, nada.
Gente, e aí vem com a defesa do consumidor, que você tem que ser transparente na informação do serviço que você presta. Então, é obrigatório. O serviço é de risco, a atividade é de risco, tem que informar. Esse termo, eu até tenho aqui, olha só, de uma travessia que eu fiz na Chapada Diamantina. Aí eu resgatei hoje de manhã, porque eu lembro que eu fiquei num local, numa casa de colono, que a gente chama de quem mora ali na região. E tinha um termo ali que a hora que você chegava, eles fazem uma pesquisa para saber como que você chegou. Então, estava ali, você chegou caminhando, você chegou de resgate ou você chegou de mula? Porque se a pessoa se machuca ali, como não tem socorro, né? Ou é de helicóptero ou você sai de mula. Então, eles queriam saber como que você chega exatamente para isso. E eu lembro que eu conversei com muitos turistas e muitos moradores da região, e a preocupação deles é exatamente sobre isso, Anderson, sobre acidentes. Por quê? Porque tem muitas agências que não estão cadastradas. Então, o preço cai, o preço da atividade cai, só que o risco aumenta. Então, aí é a fiscalização que está falhando. Fiscalização está falhando. E outra coisa importante, assim, como a gente já sabe que não há muita fiscalização, o que a gente tem que fazer? O consumidor tem que se precaver. Então, assim, não é o mais barato nesse caso. É isso aí. Mas quando a gente vai comprar um liquidificador, vou te dar um exemplo, vai comprar um liquidificador, você vai lá fazer sua pesquisa, ver qual que funciona melhor, tal, mas não está envolvendo a sua vida, nem a da sua família. Agora, quando você faz uma atividade dessa, você tem que olhar não só o mais barato, você tem que ver se a empresa é segura, tem que entrar no Reclame Aqui, ver se tem alguma coisa, ver se está cadastrado numa agência de turismo de aventura, há quanto tempo ela existe. O contrato, o que o contrato está prevendo. Então, tudo isso faz parte da atividade que a pessoa está se colocando. E por que eu estou dando esse alerta? Porque falta fiscalização, Anderson. É isso aí. E quando falta fiscalização, o consumidor é preciso ativamente buscar informação, porque senão pode acontecer, infelizmente, uma fatalidade. Aliás, dessa. falando em informação, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Olha, estamos recebendo mensagem pelo direct do Instagram de um internauta. Escreveu o seguinte: me chamo Nelson, acabei de passar pela Avenida Giovanni Battista Pirelli, veículo pegando fogo. Quem puder, evite a região entre a Pirelli e o Shopping Atrium, em Santo André. Informação do Nelson Assis, que manda aqui a informação pelo nosso Instagram. Obrigado, Nelson. Um abraço para você. Obrigado pela audiência e por acompanhar aqui o ABC em Off. Quem tiver pela região e conseguir alguma nova informação, alguma imagem, pode mandar para a gente aqui que a gente publica. Tá bom, gente? Boa. E nesse caso, Adriana, na luz do direito, como a gente pode caracterizar ou qualificar o que aconteceu? Na tua avaliação, não foi acidente. Na minha avaliação, não foi acidente. Na realidade, a equipe que lá estava assumiu o risco por produzir aquele resultado. Então, vale aí uma responsabilização para o futuro, Leandro, para que não aconteça isso de novo. E vale também uma responsabilização e uma indenização para a família que ficou. Não é uma forma, não vai repor a menina que faleceu. Essa é uma tragédia que a família acho que nunca mais vai se recuperar, mas pelo menos uma indenização é uma forma de amenizar todo esse sofrimento. Essa é a lição que fica. Essa é a lição que fica, e principalmente, gente, diz respeito à vida de vocês aqui. Eu vou até ler uma partezinha, olha, no contrato que eu assinei, tá aqui, ó. Então, os perigos da programação, dentre elas estão picada de inseto, ataque de animais, envenenamento, torções, quedas, condições ambientais impróprias, acidentes, escorregões, vias em má conservação e afogamento. Isso é para fazer só um trajeto. E o que eu quero dizer, assinei esse termo. Esse termo aqui fala sobre o que pode acontecer, mas não fala sobre a má prestação de serviço, entendeu? Então, assim, o risco existe, o risco é inerente da atividade, mas nunca a negligência, a imperícia, a imprudência e muito menos o dolo eventual, que foi o que aconteceu. Então, uma coisa é o turista querer fazer um esporte de aventura, o outro é ele colocar a vida dele em risco pela má prestação de serviço. Isso é inaceitável. Muito bem. Aqui, ó, aumentou o tom, inclusive parece que você estava em, né? Mas é difícil falar disso. Não é simples, né? Não é simples. E assim, podia ter sido evitado. Era só seguir um protocolo. Não era uma regra que não existia, Anderson. Não era uma coisa que, olha, não tem protocolo, a gente não sabe. Não, era só checar. Põe lá, checa o outro. É seguir
A regra é seguir a legislação. Era só isso, para evitar. Que doido, né? Que doido. Mais algum recado sobre o assunto? É isso. Fechamos, e que o né? poder público, só que o poder público também, fiscalização, e que o poder público faça efetivamente alguma coisa em relação a essa ponte E aquela do coisa que a gente né? sempre fala, né? A tragédia passou, que outras não venham, né? Então vamos tomar providência agora para evitar outras no futuro. Que seja a última. Que seja a última. É isso É isso mesmo. Perfeito. Adri, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Boa. Anderson, agora você já sabe, né? Pode ir embora? Eu vou à Posso ir Câmara, embora? eu vou me confessar com o padre. É, porque o padre Kelman vai estar na Câmara de São É Bernardo mesmo? hoje. É aquele que teve todo aquele debate com o Lula e tal. Então ele vai vir à Câmara Você vai hoje. se confessar eu vou lá lá, me vai passar o confessar. dia lá, É. então. Já leva os nossos, leva os nossos pecados já Dri, também. você tá sendo modesto. Um dia, se eu resumir. Se eu não resumir, vai a semana inteira. Vai ser um momento, Boa. isso vai ser um momento espiritual forte. É. Né? Um padre e um quase padre. É. Aí pensou? vamos ver o que Não, vai não, ser. olha lá, o padre, o quase padre e 20 e tantos vereadores. Haja Nossa, pecado. não. Gente, São obrigado, santos, Anderson, pô. verdade. Santos homens e mulheres. Valeu, gente. Até a próxima, Obrigado. tchau. Tchau.